Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Estamos chegando com mais um Dois Toques aqui pela RBC TV. Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, véspera do grande jogo de amanhã no Beira-Rio entre Internacional e Deportes Tolima, valendo classificação para a fase de grupos da Libertadores. E a expectativa é que o Internacional possa garantir a sua vaga e depois termos dois grenais inéditos pela Libertadores da América na fase de grupos. E a bola rola amanhã a partir das 9h30 da noite. O Grêmio volta a campo no final de semana, mas especialmente no sábado à noite contra o Juventude na Arena. Ainda em definição quanto ao time, se será misto, reserva ou alguns dos jogadores que participarão do confronto contra o América em Cali estarão nesse jogo também. Vamos tratar aqui no nosso programa Dois Toques, Champions League, tem muita coisa legal aí para a gente falar hoje. O nosso Dois Toques está no ar para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição, e também com apoio do GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques no ar, hoje recebendo Patrícia Gonçalves, torcedora do Internacional, primeira vez aqui na RDC, tudo bem? Boa noite. Bem. Dois toques de Inter, rapidinho. Olha, a expectativa é grande o jogo, porque o jogo de ida a gente empatou. Espero que o Inter saia com a classificação. Muito bem. Rafael Copete, de volta aqui conosco. Dois toques de Internacional e Tolima. Eu espero que o Internacional consiga jogar o futebol que todo mundo espera, a começar com o Musto não protegendo a zaga quando o Inter tem a bola, e sim quando não tem a bola. E que o meio-campo do Internacional possa ser vertical e não horizontal. Muito bem. Para fechar o nosso rodízio inicial aqui, Hugo Larroque também de volta aqui ao programa. 100% algodão, tudo certo? Tudo maravilha. Dois toques de Inter para nós aí. Vamos lá. Inter em casa com a sua torcida e os jogadores tendo entendimento do Coudet. Aí sim uma vitória no Gigante da Beira-Rio. Tudo certo, tudo bem. Aí então, as nossas primeiras participações dos convidados de hoje, que vamos conversar bastante aí sobre o jogo do Internacional e também do jogo do Grêmio, já projetando a partida contra o Juventude. Antes de iniciarmos o debate, vamos acompanhar aí o que o Edenilson fala sobre a partida de amanhã decisiva para o Internacional em casa. Preparação forte, mais uma decisão, né? Estamos aí na reta final do mês de fevereiro e o Inter vai encarar mais um jogo importante, mais um jogo que vale praticamente a temporada. Como é que você avalia esse jogo contra o Tolima e a importância de mais uma vez poder decidir dentro do estádio Beira-Rio, onde o Colorado tradicionalmente é muito forte? Bom dia. Bom dia. Um jogo extremamente importante, né? Uma competição que o clube está acostumado a participar, né? A gente sabe que a gente sempre falou que o nosso objetivo era estar no grupo, né? Na fase de grupos. Não conseguimos, estamos passando pela pré-Libertadores, por essa parte. Mas é um jogo difícil, a equipe deles lá conseguiu marcar bem, marcar bastante. Aqui a gente espera encontrar mais espaços. Edenilson, ao longo do jogo, até os torcedores comentavam que o Inter teve uma postura como quem foi muito cuidadoso também no sistema de defesa, até por ser fora de casa. Dentro de casa, dá para imaginar e já prever uma postura até bem mais agressiva do Internacional no jogo de quarta-feira? E também, se me permite outra, o time do Tolima teve que jogar quase que 2 dias, né? Porque na última rodada do Campeonato Colombiano. E o Inter teve essa semana cheia, assim, entre aspas, dizendo até o jogo da volta. Isso também é um fator importante? Então, acho que quanto à postura, o professor pede pra gente jogar da mesma maneira, né? Lógico que às vezes você vai encontrar equipes que vão dificultar mais ou menos. Acho que, como eu falei antes, a equipe deles marcou muito bem, dificultou bastante o nosso jogo lá. A gente não conseguiu atacar, não conseguiu os espaços que a gente queria, que o professor tinha passado que teria, e a gente não conseguiu. Espero que em casa esses espaços a gente consiga criar mais e fazer os gols. Quanto ao desgaste, a viagem é bem desgastante, né? Então
por eles terem jogado e terem que fazer essa viagem. Eu não sei quais as condições que eles vão chegar, mas a gente tem que pensar em fazer o nosso trabalho bem feito, independente do desgaste do adversário. Edenilson, o Kudê explicou por que ele não optou pelo D'Alessandro no início do jogo lá na Colômbia, mas a gente notou também que quando o D'Alessandro entrou, coincidiu até com uma melhora coletiva do time, tu tivesse até maior desenvoltura. O que significa e o que muda quando o D'Alessandro começa, como vai acontecer na quarta-feira? Tá com uma bola de cristal. Não, brincadeira. Não sei quem vai começar, né? Quem vai começar jogando. Mas o Dali, ele dá outra característica pro nosso time, né? Ele é um cara que retém mais a bola, que tem o último passe, né? A gente fala que são os jogadores mais extintos assim no futebol, né, de antigamente. E ele é um cara que gosta de ficar com a bola, segura a bola, dá o tempo de jogo. E isso facilita pra gente poder jogar ali e segurar a bola no campo adversário. Bem, aí está o Edenilson. Agora você está liberado. Aliás, desde o início você já estava liberado para participar, interagir conosco, mas não custa lembrar. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas plataformas digitais da RDC TV. No Twitter, no site, no YouTube e também no nosso Facebook. Interaja, mande seu comentário, a sua mensagem, perguntas para os nossos convidados, que a gente, na medida do possível, leva ao ar e vai respondê-las. Tá certo? Vamos começar, então, esta escalação provável do Internacional para amanhã. Já vou dar voz aos nossos convidados. Lomba, Rodinei, Bruno Fux, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Lindoso e Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. Escalação ideal, na opinião de vocês, começo aqui com a Patrícia, para enfrentar esse Tolima amanhã? Ele manteve a formação que ele tem iniciado, mas eu não gostei muito. O Musto e o Lindoso junto não tem funcionado. Então, assim, é um ou outro, né? Então, vamos ver se amanhã a gente consegue ter um resultado, mas a gente já vem provando que não está funcionando esses dois jogadores, né? E aí ele manteve a mudança na defesa, ali na zaga, mantendo o Fux. Acho é interessante, mas a gente está com a nossa defesa, que era o ponto mais forte da última temporada, fragilizada. Então, é início de trabalho, tudo, mas dependendo do jogo, teria que dar uma verificada, repensada se vale a pena manter e jogar tão aberto assim, dependendo do adversário, né? Copete, para ti essa escalação é ideal para sair com a vaga amanhã? Ou você compartilha do que disse a Patrícia? Por favor, repete o meio campo. Musto, Lindoso, Edenilson e Bosquilha. Bosquilha. Eu tiraria, provável, não quer dizer que seja eu esse. Eu tiraria ou o Musto ou o Lindoso, recuaria o Edenilson e colocaria o Thiago Galhardo ali no meio. É um time faceiro esse ou não? Esse? Não, esse é o time que vem jogando e que não vem obtendo o futebol que a torcida espera e que foi, digamos assim, enunciado que aconteceria nas mãos do Eduardo Kudê, do Tchatcho Kudê. Ou seja, não está dando resultado. Ok, início de temporada, etc. Mas eu tiraria ou o Lindoso ou o Musto, recuaria o Edenilson e colocaria o Thiago Galhardo no time, para que o time não pare de ser horizontal e seja vertical. Precisa ganhar. Se tu não arriscar, cara, tu vai ficar no 0-0, vai pros pênaltis e aí pênalti, meu amigo. Arriscar como no segundo tempo do Grenal. Exato. Entendeu? Que com um a menos, o Internacional deu um sufoco no Grêmio. E amanhã, se o Internacional der a bola pro Tolima... o time colombiano mais quer isso, né? Receber aquela bola e... der a bola pro o Tolima ter a posse de bola e o Internacional ser reativo, mas não é reativo horizontalmente, é reativo verticalmente. Tá? Quero que até em muitos momentos o Odair conseguia no time. Tá? E aí com o Thiago Galhardo eu acredito que aí vai dar a sustentação que tu consegue agredir o Tolima já no primeiro tempo.
Eu não entendi por que ele tirou o Galhardo. Em algumas partidas ele entrou e fez, deu uma movimentação mais do meio para frente. A bola não chega para o Guerreiro. No jogo de ida contra o Tolima, ele mais apanhou. Parece que o Guerreiro está morrendo de fome há vários jogos. Né? Então a bola não está chegando. Ele não voltou, não está ainda com todo o potencial que ele pode, que a gente sabe que ele pode ter no time, mas a bola não está chegando. Porque mesmo que a proposta com o D'Alessandro seja o D'Alessandro ser o cara mais próximo do Guerreiro, a gente sabe que não é essa a característica do D'Alessandro. Ele prende a bola, Ele prende a bola. Ele é o cara que prende a bola, para a bola e olha para onde é que ele vai lançar. E ele tendo só o Guerreiro na frente dele, ele diz, mas só um pouquinho, só tem que dar a bola pro Guerreiro. E muitas vezes ele vai receber a bola de costas pro ataque. E aí, até ele parar, virar, já chegaram os caras em cima dele. É o esquema ideal ou precisa de alguns ajustes aí, Hugo? O ajuste sempre precisa, né, Flávio e amigos? Não é o time ideal para sair jogando amanhã, então? Não, é ideal. Na concepção do Codê, se não vejamos, vou parafrasear o Pedro Ernesto, é o que temos para o momento. O que a casa oferece. Exato. O Inter tem esse time baseado na convicção do treinador, do Codê. E eu espero que os jogadores entendam isso. A saída de bola a partir do Bruno Fux, o Musto recuado protegendo a zaga e os alas tendo essa liberdade e conseguirem se desmarcar dos adversários. Que o Tolima vai jogar como jogou lá. Esperou um pouco o Inter, deixou o Inter jogar e tal. E em casa o Inter tem o fator local, que é importante. O Inter tem que voltar a ser imbatível dentro do Beira-Rio com a sua torcida. Já tem 17 mil check-ins feitos dos torcedores. A previsão de 40 mil torcedores. Então a torcida vai estar em peso. Vão vestir a camiseta e estar lá na hora certa. Temerário. Bolas aéreas, ok? E o contra-ataque. O Inter tem que estar esperto, não pode pecar como pecou no Grenal. Tem que ser propositivo. E ele tem na saída de bola do Bruno Fux. E agora que sim, que entra esse um pouco de inversão de meia cancha aqui, que todo mundo... Olha, são 4 volantes. Não, são 4 volantes, porém com sistemas diferentes. O que acontece? O D'Alessandro tem que ficar tranquilo na deles e a gente sabe que ele sabe fazer. Então, pega a bola, observa os colegas e faz jogar. O Guerreiro está marcado, tem que sair da marcação, tem que vir buscar a jogada também, participar mais da coisa. Se o time estiver ligado nesse sentido e entender o que o Codê E ele tem caído na marcação, não consegue sair. Isso, desvencilha, sai, tem 2 em cima dele, ok, tudo bem, então o Inter aproveita essa estratégia que tem 2 em cima dele e aproxima mais os meias. O Lindoso tem que participar mais do jogo, o Edenilson tem que voltar a ser aquele Edenilson. O Moisés, com a volta do Moisés, o Inter ganha muito na força, no arranque, na lateral esquerda, para colocar essa bola para dentro para o Guerreiro, que a gente sabe que a bola chegando redondinha, bacana para o Guerreiro, ele coloca para dentro. E o Inter tem que buscar isso, porque, olha, 13 milhões nos cofres do Inter se passar amanhã, né? Para a fase de grupos. Se não passar em se não passar, baita de um prejuízo. Então, eu diria que esse é o jogo super importante, mega importante para o ano do Internacional. Bem um jogo que todos têm que estar focados nesse sentido. Vocês veem uma dificuldade em relação a esse Tolima, em relação à partida que foi com a Laú? Vocês acham que esse time colombiano é mais time que os chilenos? Eu acho que na parte física, só na parte física, né? Só isso. Tecnicamente é bem... Concordo. Tem que tomar esses cuidados, porque o Inter em casa, vou repetir aqui, o Inter em casa tem que voltar a ser aquele Inter imbatível que foi no ano passado. Nós vimos com 80%, chegou a 90% de estatística em números de vitórias e invicto dentro de casa. Se não vejamos, há um jogo atrás, o Inter estava invicto no Brasil. Foram 2 temporadas, Foi um detalhe. Né? Foi um detalhe. Então, o Inter retomando dentro do Beira-Rio, a sua torcida, os seus jogadores, entendendo aquilo que o técnico quer passar para eles, eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter passa. É um jogo, claro que não é fácil, não existe jogo jogado, não, mas o Inter tem que buscar isso. E olha, e aí teremos uma fase de grupo sensacional, com o Grêmio, América de Cali e o Universidade Católica. Ou seja, aí começa o ano para o Inter de uma forma sensacional. Porque a Libertadores mudou muito de uns anos para cá. Dificilmente você vê hoje, na fase classificatória, na pré-Libertadores, até resultados esdrúxulos acontecem. Mas goleadas mesmo são difíceis de acontecer. São. E é um campeonato super diferente, é um campeonato muito dinâmico. E essa pré-Libertadores aí, ela te dá exatamente aquilo que tu pode buscar. Na verdade, o pessoal chama de pré-Libertadores, mas já é a Libertadores. Exato. Só que você está numa fase preliminar, exemplo da Copa do Brasil, né? Você vai jogar para depois tentar postular uma vaga na fase de grupo. E o fator positivo disso é
arrumar a casa, Sim. entre aspas, ok? E faturar com a receita, né, querido? Porque futebol é entretenimento, é um evento maravilhoso, é uma coisa que mexe com emoções, gera receita, enfim, tem uma abertura fantástica nesse sentido de gerar movimentos, conteúdos, receita. Isso é super positivo. Aí o Inter vai ter 2 jogos em casa e 4 jogos nessa pré. Então é importante que o Inter passe, que é o jogo essencial para o Inter dar o pontapé inicial do ano de 2020. Estrategicamente para o clube, né, para a gestão, receitas, para manter o ano e equilibrar os cofres e também, não só isso, mas a fase de grupos, a postura do time vai ter que ser uma e fase do mata-mata outra. Então, assim, a gente vai ter 2 Grenais na fase de grupos, que não vai ter aquele desgaste passando amanhã, obviamente. Por isso que o Renato já afirmou que torce para o Internacional classificado. Porque não vai ter que fazer uma logística toda para ir para a Colômbia. Exatamente. Então, a gente tem esse confronto aqui, vamos ver como é que vai ser o laboratório para Porto Alegre, a gente vai ter maturidade para bancar esses 2 Grenais na Libertadores e a fase do mata-mata. A gente pode comparar com o River Plate. O River Plate estava no nosso grupo ano passado e ele jogou de um jeito na fase de grupos e mata-mata totalmente diferente. Então, isso é questão de estratégia do time, do clube, para seguir vivo na competição. Tem uma pergunta do Rafael Oliveira, que é destinada a Patrícia, mas vale para todos. Se o Internacional tem condições de enfrentar uma Libertadores cascuda com esse elenco que tem na mão? Eu acho que agora, encaixando esses esquemas e mantendo o que está funcionando e mudando as peças que não estão, eu acredito que sim. E vocês também, não? Tem, sem dúvida nenhuma. Havendo entendimento, e o Cudê já tem esse elenco, é o que temos para o momento, ok? Talvez uma chegada em junho ou julho desse menino meia cancha, o Arangues, aí a coisa melhor no sentido de ter mais qualidade, recomposição, enfim, saída de jogada e retomada de bola. Mas o Inter tem um elenco mediano, vamos dizer assim, não é um elenco sensacional, super fantástico, não. Mas a gente está vendo o nível do futebol da América Latina e do Brasil. Gente, nós só temos um time hoje que dá para dizer que é classe A, altíssima, AA, que chama-se Flamengo. O restante são iguais, praticamente iguais. Nem o Palmeiras não está mais no patamar. O Palmeiras está se ajeitando, o Luxemburgo, o São Paulo está rebuscando, o Santos está em crise com o seu técnico. Você vê, São Paulo retentando Você vê vários times da Série A do Campeonato Brasileiro ainda não se encontraram na temporada. O Grêmio, né? Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo. Minas Gerais. Usando a expressão do Renato, que o Grêmio iria decolar no momento certo, no ano passado, estão todos taxiando na pista. O Flamengo é o que já levantou um voo... Aí, teletaxi. Tá todo mundo taxiando. Mas é a questão... Já levantou um voo, já conquistou título... e voltou de novo para reabastecer Está prestes a buscar outro título. Né? Dois já conquistou. Mas é porque tem todo o investimento que a gente já sabe. Tem o segundo jogo contra o Independente. Amanhã é decisão da Recopa também. Prestes a buscar um outro título, ou seja, o ano já iniciou e nós temos que trabalhar exatamente com esse elenco Mas se a gente comparar o Inter com o próprio Inter de outras temporadas, a gente também tinha um elenco e a gente conseguiu superar as próprias expectativas da torcida. Com certeza. E era um elenco... Com todo respeito ao elenco do ano passado, é um elenco bem melhor. Se nós analisarmos individualmente, o elenco do Inter melhorou. A gente deu uma evoluída 40, nessa questão. 50%. No ano passado, tu acha que era melhor que esse? Sem dúvida. Analisar individualmente, o Inter apresentou uma formação de elenco melhor. Do ano passado, melhor que esse. Não, esse ano. Esse ano melhor. Esse ano melhor. Então, a gente comparando com o próprio Inter, a gente conseguiu sair de uma Série B. Surpreendentemente, terminamos entre os 4 primeiros de 2018, que ninguém esperava isso. Eu digo o seguinte, com total mérito do Odair Helma. Ele fez foi mágica. Criticado, teve desconfiança no trabalho dele, a torcida chamou ele de diversos adjetivos, mas o mérito do Internacional ter classificado para a Libertadores no ano seguinte, ou seja, 2 anos depois da segunda divisão, só tem uma pessoa que tem esse mérito, chama-se Odair Helma. E isso se deu por quê?
porque ele teve tempo, ele tinha o material, ele trabalhou com o material que ele tinha, gente. Os jogadores o respeitavam. Ele teve tempo de trabalhar, ele teve concepção de futebol naquilo que ele acreditava. E o Inter chegou na final da Copa do Brasil. Mas ele errou em 2 momentos que ele não podia errar. Então, é o início de um... Então, vamos dar, nesse sentido, comparando, é o início do Coudet. São 9 jogos. Que ele tinha. Tá? Sim. Então, nós temos que dar tempo ao tempo. Ele está ajustando o time. O Inter já vinha há 2 anos e meio com esse sistema de jogo, agora muda. Para os jogadores incorporarem isso, entender, é complicado. Não, até se enquadrar nesse novo formato. É uma nova ideologia de trabalho. Claro. Dentro do próprio Inter mesmo, né? Então, assim, ainda vai. A gente só tem que vai fazer 2 meses de trabalho, nem isso ainda. Então, eu acho que os resultados que obtivemos no Gauchão, e perdemos o primeiro no Grenal, com 1 a menos, eu acho que o Inter não jogou mal, não está tão mal. Tem gente, perdeu o Grenal. Já faz mais de 1 ano e meio que o Inter não ganha, quase 1 ano e meio que o Inter não ganha um Grenal, né? Mas a gente tem que olhar também não só o resultado, o trabalho que está sendo feito. A circunstância do jogo, exatamente. A circunstância do momento que foi todo. O Inter pecou onde não devia pecar e não fez o gol onde devia ter feito. Ou seja, por falar em fazer gol, tem uma pergunta interessante aqui do Éder Darnoski. Na próxima fase da Libertadores, se passar, claro, depende do jogo de amanhã, dá para botar Gustavo e Guerreiro jogando juntos? Não. Não sei. Não é a mesma? Não ainda. Para mim, é a mesma função. Eu acho que quem tem que estar ao lado ou do Gustavo ou do Guerreiro são 2 jogadores. Que, na minha visão, é o Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo. Eu concordo. Que é os que abrem o espaço, né? Porque, desculpa, mas é que o Guerreiro está aceitando o papel de cone. Né? Muito bem dito aqui pelo Hugo Larroque, está aceitando o papel de cone. Ele fica preso, parado no meio da zaga adversária, ele não possibilita para quem vai fornecer a bola para ele estar livre, ele está sempre marcado. Ele não prendeu a sair. Ele não consegue sair porque ele não se mexe. E a bola não chega até ele. Exato. E quando chega, vem truncada, porque tem marcação de 2 zagueiros e tal. Ele tem que ser inteligente nesse sentido e ainda está faltando um pouquinho de ritmo de jogo ainda também para o Guerreiro. Eu quero acreditar nisso, porque a gente sabe que ele é um jogador finalizador. Sim. Gustavo também é um jogador finalizador. Então, são estratégias diferentes, são modelos diferentes no sentido de jogo. E o Guerreiro, a gente sabe que ele é a convicção do Coudet e ele é titular absoluto. E o Gustavo vem para elenco, né? E uma situação que eu... Por que eu falo quando o Internacional, isso não é só eu que notei, mas o Internacional, quando tem a bola, o Musto fica atrás dos zagueiros. Quando tem a bola, fica atrás dos zagueiros. Musto quando que não é o único pendurado, né? Se tomar um amarelo amanhã, já está fora do próximo jogo. Exatamente. Na segunda fase, se o Inter passar. O Musto, quando o Inter tem a bola, o Musto fica atrás da defesa e quando não tem a bola, ele fica à frente. E aí ele acaba meio que... Porque quando ele sai à caça do cara, ele deixa desprotegido, porque o Lindoso não tem essa característica de dar aquele combate. Sim, o fica desguarnecida a defesa. Exatamente. Até parece, digamos assim, não, mas isso não tem lógica. Sim, tem lógica. Porque ele, à frente da zaga, ele sai à caça do cara. Quando ele sai à caça do cara que tem com a bola, ele deixa o outro livre. Então, qual é a simplicidade? É o cara passar a bola para quem está livre. E aí fica cara a cara com a defesa. Então, isso acaba mexendo na mecânica do Internacional. Um pouco do meio para frente. E com a entrada do Thiago Galhardo, tu dá uma recuadinha no D'Alessandro. Deixa o D'Alessandro ali, só fazendo como a gente fala no futebol digital, o suruzinho, que é aquele passe magistral que o craque dá pro cara. O quê? Suruzinho. Suruzinho. Tá? Surdozinho. Não, suruzinho. 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 Ou suru ou suruzinho. Tá? Que é aquele passe qualificado que tu deixa o cara pronto para marcar. Tá? Essa é a função do D'Alessandro. O D'Alessandro não tem mais como correr para cima e para baixo e ficar marcando e recompor. Não tem mais. Tá? Então, tu adianta um pouco o Thiago Galhardo, recua o D'Alessandro e deixa o Thiago Galhardo fazer esse trabalho. É o que diz o Éder aqui, o Marcos Guilherme, Thiago Galhardo
é a válvula de escape amanhã. Exatamente. No Grenal, eu não concordei que o Cudê tirou o Marcos Guilherme para botar o D'Alessandro. Ele tinha que ter mantido, que era o único que estava fazendo a bola chegar mais lá na frente. Então, a bola, ele prendeu totalmente o jogo. E aí o Inter, por mais que foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, não teve muita efetividade. Não adianta tu ter posse de bola se tu não é efetivo. Já a gente volta aí com o nosso Dois Toques, nesse debate aí sobre o jogo do Internacional amanhã. Casa dos Pneus, revisão do seu carro na Casa dos Pneus. A promoção Troco na Troca, Avenida Ceará 1055, o telefone está aí no vídeo, 33 42 42 45. Visiótica, óculos de grau ou solar e lentes de contato na Visiótica. Você pode acessar o site e também ver aí as promoções. Senai, indústria está em tudo. Intervalo, a gente já volta com mais Dois Toques para falar mais sobre Internacional e Deportes Tolima e também dando voz aos nossos telespectadores e destacando também daqui a pouco mais o jogo do Grêmio com o Juventude ou pelo menos a tentativa de um time que o Renato vai colocar em campo. Fica aí. Estamos de volta com o nosso Dois Toques pela RDC TV nesta terça-feira, véspera do grande jogo de amanhã entre Internacional e Deportes Tolima. Aqui no nosso Dois Toques, Baidolbe, som automotivo, tudo na linha automotiva lá na Baidolbe. Village, serviços contábeis, também conosco, apoiando o nosso Dois Toques. Martelinho de Ouro, chapeação, pintura e cursos em geral. Se está com problema no seu carro, aquela batida que está incomodando, passa lá no Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro sempre presente também aqui no programa Dois Toques. Antes de voltarmos aos nossos debates, as ideias, vamos acompanhar aí mais um trecho da entrevista coletiva do Edenilson. Boa, Edenilson. A gente está vendo esse início de temporada do Internacional, principalmente nesses últimos jogos, vindo da torcida, uma certa pressão e até uma certa reclamação da torcida do Internacional. A gente vê muito nas nossas interatividades sobre esse time do Inter, que ainda não teria encaixado, que ainda não teria funcionado, que empatou fora com o Tolima, empatou também contra a Laú na primeira partida da Libertadores, acabou perdendo o Clássico. Eu queria saber como é que é para vocês, como é que chega para vocês essa pressão, essa reclamação da torcida que está cobrando ou está pedindo um time mais, mostrando um pouco mais de futebol, segundo a própria torcida. Eu acho que é normal, né? O torcedor ele quer sempre ver o time bem, quer ver o time vencendo, e a gente também, né? A gente trabalha para isso. Não sei quantos jogos foram na temporada ainda. Quantos jogos foram? 9? 9 jogos, a gente perdeu um. Lógico que é o clássico, né? O mais dolorido. Mas a gente perdeu só um jogo, mesmo assim, né? Mesmo com esse início de trabalho e essa... Então a gente aqui dentro tem que ter tranquilidade para trabalhar, para melhorar. A gente sabe que tem que melhorar, mas eu acredito que a continuidade no trabalho e o professor tem as convicções dele e a gente acata, a gente faz os treinos com intensidade. A gente está fazendo de tudo para melhorar e a gente quer melhorar. Denilson, aqui. O ano passado, os bons resultados do Internacional passaram muito pelo meio de campo do Inter, né? Onde você atua ali o seu entrosamento com o Patrick, o Lindoso, antes o Dourado. E agora a gente viu também o Patrick de volta aos treinamentos. Pode estar à disposição aí para quarta-feira. O que ele agrega para ti como colega e para o meio de campo do Inter? E o que o Inter tem que fazer para ter aquele mesmo meio de campo que teve ano passado, que levou até a final da Copa do Brasil, por exemplo? Não, acho que o Patrick voltando nos ajuda muito, né? É um jogador de muita força, a característica dele é ter muita força ali no meio para recuperar a bola e sair rápido. Mas como eu estava falando antes, é um novo método de trabalhar. Acho que aquele meio que a gente tinha ali, que a gente jogava mais próximo ali, o professor deu uma modificada, né? Então acho que não dá para a gente se basear muito pelo ano passado por causa disso, porque ele acabou modificando a forma de jogar os jogadores, mas a gente sabe que pode melhorar, fazer as funções que ele tem pedido, e a gente está buscando trabalhar para isso. Estou vendo aqui as nossas
nossas participações dos telespectadores. Leandro Reis, pergunte ao torcedor do Flamengo se ele tem saudade do Guerreiro. Será que o torcedor do Flamengo tem saudade do Não Guerreiro? tem. Não tem. Hoje não tem como, né? não. O Ricardo Reis da Silva diz que o jogo vai ser 2-2. Se for 2-2, classifica o time colombiano. Que mais aqui? O Rafael Humberto, a gente já falou. O Humberto Claudino. Boa noite, Fiorinho, convidados. Professor Pardal promete fortes emoções aos torcedores do Grêmio na Libertadores. Quem é o professor Pardal? É o Renato? Provavelmente. Deve Provavelmente. ser. É isso aí. Escalação do Tolima, provável para pegar o Inter amanhã. Monteiro, Castrillon, Quinones, Moya e Bangueiro, Robles, Gordillo, Estupinhã, Campos, e Albornoz e o Rodrigues. Ao que tudo indica, ele não mexe o Hernan Torres no time que jogou lá, né? Não, parece que A não. estrutura é a mesma. Né? Agora, uma questão bastante importante. O Internacional, se não for uma tese na pergunta, pode o Internacional perdeu a chance, até por ter jogado muito pouco. O Tolima também não jogou quase nada. Mas o Internacional, se ficar querendo trocar passe para o tempo passar, para depois lá na frente arriscar, tá? O Tolima rouba essa bola, faz um gol, a tragédia está feita. Está consumado. Está consumado. Então esse é o único perigo que o Internacional corre diante desse time do Tolima. Porque eles são bem velozes, a parte Porque eles física, são velozes. Vai que daqui a pouco encaixa, tá? Um contra-ataque do Tolima, porque o Internacional está ali pressionando, amassando. Então, por isso que eu disse lá no início do programa, a estratégia do Inter tem que o Inter entregar a bola para o Tolima ficar trocando passe. Isso. Porque o Inter vai, quando pegar essa bola, tem que ser reativo, horizontal. Forçar vertical. O Tolima a errar. Exato. E aí o Inter dá o bote e não fazer que nem no Grenal, que um recuo de bola do Lindoso quase armou o contra-ataque. Se não fosse o Bruno Fux fazer aquela falta, quase pênalti. E vocês viram gol, que o que o Edenilson disse na entrevista dele. Falou em convicção, a palavra que nós usamos aqui, e ensinamento. Ou seja, os jogadores do Inter têm que incorporar e entender o que o Coudet quer falar. Coloca os caras lá, uma salinha, falam espanhol, portunhol, não sei. Mas, olha, tem o nosso zagueiro que é argentino, tem o D'Alessandro que é argentino, tem o Musso que é argentino. Então, mistura todo esse portunhol e faça-os entender aquilo que ele quer. A partir disso, o Inter vai melhorar e muito. É só questão de ritmo de jogo, sequência de trabalho. Ele também falou em sequência. Sim. O Inter tem que ter essa sequência. Então, amanhã em casa, nada mais é do que isso. É o jogo para o ano do Internacional. É o jogo do ano do Internacional. Viram outros jogos do ano, que todo mundo fala, o jogo do ano. Não, se não tiver esse, não vai ter outro. Para a Libertadores, que te dá uma disposição mundial. Mais uma final para o Inter no início de temporada. Amanhã o Inter vai embolsar, digamos assim, 13 milhões de reais. E até o final da Libertadores, senhores, a soma exata de 96,56 milhões de reais se vir a ser o campeão da Libertadores. É uma quantia vultosa, é uma graninha bacana, e não tem chororô. a próxima temporada de qualquer clube. Sem dúvida. Porque depois já pega um dinheiro legal da Copa do Brasil também. O time redondo, veja faz o caixa todo para o ano que vem. Olha os resultados positivos. Treinador novo com a sua identificação, com a sua estratégia de jogo. Jogadores novos, elenco novo, time novo, patrocinador novo. A torcida junto. Isso abre espaço para novos sócios, isso abre espaço para coisas positivas. Geração de receita. Se não vejamos, olha, imagina um Grenal, já estamos imaginando isso na Libertadores. Que fantástico isso, gente, para todos os sentidos. Para a geração de conteúdos, para a geração de trabalho, em todos os sentidos, desde da nossa economia orgânica, técnica. Direto e indiretamente vai ter emprego, nem que seja temporário, mas todo mundo vai se virar ali. Sem dúvida, ou seja, devemos todos torcer para que o Inter passe amanhã. Esse pensamento de, tá, tudo bem, tem um gremista, tem colorado, essa coisa toda. É legal, uma flautinha aqui ali e tal, mas nós, como comunicadores, como formadores de opinião, deixar claras as posições que para nós é muito importante e para a própria marca Inter. E o Inter para o Rio Grande do Sul estar nas páginas do mundo todo. Isso é maravilhoso. O Hugo chamava a atenção ontem para esse árbitro equatoriano, o Guillermo Guerreiro, 34 anos. Ele que apitou apenas 3 jogos da Libertadores, mais 2 jogos da Sul-Americana. Ele trabalhou esse ano em uma partida do Strongest contra o Tucumã. O Strongest venceu por 2-0 e trabalhou no passado em 2 jogos. O Aliança perdeu em casa do Palestino e o Zamora venceu o Cerro Porteño.
Não é arriscar botar um árbitro novo para um jogo importante como esse? Sim. Não tinha que, entre aspas, não tinha que botar um cara mais cascudo para um jogo de mata-mata? E é só ver os times da Venezuela, que são times chegadores em Libertadores até as suas finais. Não se tem esse prognóstico, não tem esse número. E é um treinador, é um árbitro jovem, 34, 35 anos, só apitou 3 jogos. E entrou no quadro da FIFA em 2017. Aí ele ainda é jovem, tudo bem lá, então quer dizer que nunca vão largar os caras. Não, tem que largar, mas vai largando pouco a pouco. Joga numa fase de grupos que é interessante, né? Que terão mais oportunidades. E não tem VAR, o VAR é a partir das oitavas de final. Não tem. Então, desejo boa sorte, que ele seja uma figura, inclusive, menos protagonista, né? Eu acho o seguinte, mesmo que ele tenha, digamos, pouca prática para jogos decisivos do cunho desse Internacional e Tolima, tá? Eu creio o seguinte, se o cara for um perfil impositivo, ninguém dobra ele. Pode bater o D'Alessandro de frente com ele, não vai dobrar o juiz, e o mesmo perfil do outro lado não vai dobrar o perfil. Não o conheço, mas se ele for um cara impositivo. Se for, ok. Tá? Okay. Se for impositivo. Tá? Porque nós estamos aqui fazendo uma pré-análise. A gente não pode dizer como é que ele vai ser, porque ainda não aconteceu. Então, é uma pré-análise. Se ele for um cara impositivo, daquele de se impor, quem manda aqui só a regra é o que eu estou optando, tá? Obedeçam e cuidem apenas de jogar futebol. Se ele for esse perfil, beleza. Acho que ele não vai tremer no jogo, não vai cometer tantos erros. Mas se for aquele que quando receber a primeira chegada do capitão de ambos os times, você já for intimidado, chega o cara do Inter, chega o cara do Tolima, já intimida ele, já perde o controle do jogo. Na primeira intimada que tomar, aí, meus amigos, seja o que Deus quiser. Não, e também, né, vão tentar, se o Musso tiver, o que eles vão fazer? Vão forçar um cartão, aqueles jogadores que são mais temperamentais, é claro, eles também estudam, né? Exatamente. Então, são duas coisas que o Internacional tem que fazer amanhã, no meu entendimento de estratégia. Deixa a bola com o Tolima. Trocar passe, fecha, compõe ali. Quando roubar a bola, rouba em velocidade, verticalmente para o gol. O Inter faz o primeiro gol nesse tipo de estratégia, o Tolima já se perde todinho. Porque daí ele vai querer sair mais. Exatamente, vai querer sair mais e aí o Inter continua nisso. Ou seja, não é ruim tu ser reativo. O problema é como tu vai ser. Se tu for reativo horizontalmente, cara, a torcida vai te vaiar, nego. Agora, se tu for reativo verticalmente, aí sim a torcida... Cai na graça. Cai na graça. Porque o futebol, o que é o futebol básico? É tu fazer gol no adversário, cara. Verdade. Tem uma informação importante que nós vimos até agora. Rapidinho que a gente já vai fazer o Marcos Guilherme é o 12º jogador do Inter. Ele sempre entrou nos jogos do Cudê. É aquele coringa que todo mundo quer ter no time. Exatamente. E detalhe que ele entrou em todos os jogos do Inter. É importante salientar isso, porque ele é um jogador também de confiança do treinador. Né? É verdade. De confiança também é seu banco, Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sempre com novos produtos para os seus clientes. Um deles, por exemplo, é o Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. Vá até uma agência do Banrisul, se informe. Se você ainda não tem o Banrisul como o seu banco, vá até qualquer agência e abra sua conta. Você não vai ter problema se for correntista do Banrisul, muito pelo contrário. Gimo, qualidade comprovada, também conosco aqui no nosso Dois Toques. E Ferragem Lampião, que fica lá na rua Alberto Silva 85, junto a Assis Brasil. Tudo em material de construção, a mais completa variedade. Não ande em vão. Como é que é, Hugo? Sim. Acorda, Maria bonita, acorda, vem me dar a mão, que a casa já está formosa com os utensílios lá da Lampião. Depois deste merchan, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, aí sim, para falarmos de Grêmio. De volta para o nosso último segmento aqui do Dois Toques desta terça-feira. Aspecir, Grupo Aspecir conosco no programa. Previdência, Seguros e Empréstimos na Aspecir. Grupo Cienza, Estética e Saúde. Já falei ontem, mas
o ideal é fazer um processo de micropigmentação capilar. Né? Boa, né? Boa, né? É legal. Porque o telhado está indo para o saco. E ainda, o Senai, a indústria está em tudo, são os nossos apoiadores aqui do nosso Dois Toques. E o Grêmio? O Grêmio pega agora o Juventude, no sábado, voltando à sua realidade do Campeonato Gaúcho, não se sabe ainda com qual time, mas a gente separou aí um trecho da entrevista coletiva do Maicon, para a gente dar início ao último segmento. De poder estar vestindo essa camisa, vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo, junto com meus companheiros, para dar alegria ao torcedor do Grêmio. Esse é o jogo do Libertadores, né? A gente sabe que é sempre um jogo muito disputado. Esse é um outro VT aí, desde que ele chegou ao clube. Tínhamos uma outra possibilidade, mas tudo bem, ao vivo é assim mesmo. Mas o Grêmio, então, para o jogo contra o Juventude. Uma ideia de equipe. Temos aí, então, o correto. Vamos lá, então. Esse aí, ó. Esse a gente vai comentar sobre isso aí. É o pessoal que estava no Carnaval, o Maicon, o Thiago e o Diego Souza. Depois da derrota para o Caxias, o pessoal foi se esbaldar lá na Marquês do Sapucaí. Mas até que ponto? O cara estava de folga, tudo bem. Mas vale a pena se expor tanto assim, não? Olha, honestamente, a torcida do Grêmio não gostou. Claro que não gostou. Mas temos que considerar o seguinte, gente. O cara é contratado para jogar bola dentro das 4 linhas, cumprir o horário dos treinos nos dias que os treinos acontecem. Fora disso, a vida do cara é particular, ele faz o que ele quiser e ele é livre para isso. Então, é o seguinte, ó. Cobrem do que ele apresentar dentro do campo. Não cobrem o que ele apresentar na vida privada e particular dele, porque cada um tem a sua. E você que está em casa, assim como eu, todos nós também temos as nossas formas. Então, temos as nossas formas de se divertir. E nem sempre as nossas formas de diversão têm a mesma interpretação ou o mesmo desejo que nós temos, tá? De passar a mensagem de alegria. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio. Então vamos parar com essa bobagem de querer cobrar jogador que está fazendo a sua vida particular e privada fora do horário de treino e fora das 4 linhas do campo de futebol. Porque quem faz isso não é jornalista. Desculpa, não é. Isso vale tanto para críticas em cima do Grêmio como para cima do Internacional. Qualquer clube. Qualquer clube. Tá? Isso tu vai trabalhar na revista de fofoca. E daí tu vai lá e bate lá e pede emprego lá. Né? Patrícia, vai para Contigo, vai para casa. Exatamente. Hoje em dia, todo mundo tem um celular com câmera, rede social. Isso vai viralizando de uma maneira que, como ele falou, se dentro de campo o jogador corresponde, não tem problema nenhum. Agora, Carnaval, todo mundo tem o direito. Eles jogaram, perderam a decisão. Uma coisa, eu espero que não tenha nada a ver com o que aconteceu no sábado. Até porque acho que foi ontem, mas essa foi a cobrança da torcida do Grêmio. Entendeu? Perderam, foi no domingo, foi domingo. E foram lá. Mas aí, ganharam folga, vão aproveitar. Aí no sábado agora vai ter o jogo contra o Juventude. Se isso vai interferir, aí é outra história. Gente, e eles são pessoas normais que nem nós, de carne e osso. Pensam, eles se alimentam, eles dormem, eles acordam. Exato, são seres humanos, porém, eles têm uma proporção muito maior, gigantesca, porque são figuras públicas, são os artistas da bola. Ganham altos salários. São protagonistas desse evento maravilhoso que é o futebol, né? Então eles estão na linha de frente e eles, sem dúvida nenhuma, não são nem um burro, nem um idiota para estar em plena Marquês de Sapucaí se aparecendo para tirar foto. Eles sabem que vão sair alguma selfie, é natural isso. Então eles estão lá no dia de folga, estão aproveitando. Essa é da nossa natureza. Mas humana. É que pega 2 jogadores, principalmente o Thiago Neves, né, que está vindo do Cruzeiro com todo o ano conturbado. Então, assim, já tem toda uma polêmica lá do Cruzeiro. O torcedor que não foi muito a favor da contratação dele, de repente já fica, olha aí, ó, o cara tá fazendo esse tipo de coisa. Só que assim, ó, ele tá jogando, ele não mostrou tudo que ele pode jogar ainda, então... O Diego Souza tava lá e é o goleador do Grêmio. Entendeu? Então assim, eu acho que tem que dar uma maneirada.
ainda tá em tempo folia claro e que tal. é e agora a importante, temporada vai Claro. esquentar mesmo. Sempre, Agora, o gente. importante, até para a gente poder. Depois eu vou dar passar o provável adiante time aí pro jogo. Passar a pauta, o Grêmio Só tem teve menos de 5 treino. minutos aí, né? O Grêmio teve apenas treino físico hoje, né? No dia de hoje, não teve treino com bola. O treino físico foi puxado pelos jogadores que não atuaram na final e vai treino ter secreto, né? treino Imprensa não pode secreto, ver, né? tá? Físico e secreto, é uma Isso. coisa meio nova isso pra É. mim, mas tudo bem, tá? E vai ter mudanças. É. O time que dá a entender que vai ser colocado em campo, pelo menos o pessoal está especulando, Paulo Vitor, o Orihuela, o Luiz, né? Sim. Jeromel que volta, Paulo Miranda e o Caio Henrique, que entra no O lugar do David Cortez. Braz está suspenso Tá pelo suspenso. cartão amarelo. Darlan, o Tassiano, PP, Thiago Neves e o Ferreirinha e o Luciano. Essa é a ideia de time. Se é que vai ser esse. que vai Existe ser uma colocado. existe uma outra ideia que foi o que eu também tive acesso, que é um pouquinho diferente dessa daí. Tá? Você estuda, né? Hã? Você estuda Sim. futebol. Sim, Que sim. o Diogo, o Renato disse que ele não estuda futebol, lamentavelmente. Enfim, mas aí, cara, Renato, por favor, né? K1. Por favor, nós sabemos como é que tu aprendeu a tática do futebol e muito bem quem é que te ensinou isso, tá? Então, eu sei pelo menos. Eu sei que tu vai negar, mas eu sei quem é que te ensinou, tá? Então, por favor, tá? Não jogue para os repórteres aquilo que você também já passou pela mesma coisa. Então, por favor. É mais fácil descarregar, né? Tá? Então, qual é a mudança? Paulo Vitor, Orihuela, Retorno do Jeromel, Paulo Miranda, Mudou. David Braz amarelo, Kahneman ainda se recuperando. Caio Henrique, o Darlan Lucas entra no Silva meio. sairia o Lucas Silva, tá? Aí ficaria o meio-campo com. Entraria o Thiago Neves na frente, ficaria o meio-campo com Matheus Henrique, Michael, Thiago Neves e Alisson. Que aí do Alisson pode querer o Renato dar uma folga para ele e botar um PP. Tá? E lá na frente Everton, Diego Souza. Não se sabe se é o... Com certeza, acho que não vai ser o time todo titular. Porque muitos vão ser preservados para o jogo em Cali. Agora, vamos ver, falando da crítica quanto o jornalista, vamos ver como vai ser o planejamento do Renato em termos de time, porque com a perda do primeiro turno, o Grêmio vai ter que se reformular todo no planejamento, porque ele queria jogar Para com poder um time chegar no segundo turno. reserva no segundo turno e não vai poder. Então, assim, vamos ver se ele realmente agora vai botar a competência dele como treinador e reformular todo o planejamento com o campeonato andando. E então, digo vamos mais, ver. acrescento que o time do Grêmio mudou totalmente como vinha jogando nos últimos jogos. O Grêmio é um outro Grêmio, tá? É outro Grêmio e é um jogo perigoso, muito perigoso para o Grêmio, que o Juventude vem tentando se equilibrar, vai tentar crescer em cima desse fato do Caxias, em cima do Grêmio, com 2 vitórias consecutivas. Olha, é um jogo difícil para o Grêmio e esse lance de estar poupando jogadores. Tem uma viagem ok para a Colômbia contra a América de Cali, tá nada ok. Mas, enfim, é o Campeonato Gaúcho, o Grêmio não conseguiu segurar o Caxias, não está na final do segundo turno, é complicado. Tem que rever bem isso. E outra, foi o time que mais teve derrota no primeiro turno, né, do Gauchão, o Grêmio. Então, isso também é um ponto de alerta que, assim, ó, como tu falou, é outro time, né, da temporada, vieram novos jogadores, ele vai ter que se reestruturar e agora vai mostrar para quem veio. Sem ritmo de jogo, sem pegada. Jogo é um horário atípico, sábado, 7 da noite. Uma coisa que eu quero poder contribuir no raciocínio dos dois aqui, do Hugo e da Patrícia. O Grêmio no passado também começou mal. A temporada e depois muito mal, inclusive pior do que esse ano, e conseguiu ao longo do ano mudou o planejamento com o avião já... Exatamente, que nem o Argel falava, voo. Troca as rodas do carro com o veículo andando, é isso, né? Isso. Tá, foi mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio, mas porque o Renato confiou no taco dele. Não, o Grêmio vai buscar o resultado quando tiver que precisar. Não se preocupem. Realmente, o Renato foi lá e cumpriu. Mesma coisa que agora eu dei aquela criticada no Renato, eu vou elogiar ele. O Renato, desde que veio para o Grêmio, lá na primeira vez, ele sempre trouxe uma inovação de mecânica de meio campo. A primeira foi um quadrado, que se não me falha a memória, foi quando o Rockenbach jogou. Tá? Chegada dele. A primeira chegada dele foi um quadrado, depois foi o losango, na outra chegada dele,
Na terceira chegada dele, que foi essa a terceira? Na terceira chegada dele, é que ele fez tipo esse movimento de, vou dizer, entre aspas, carrossel. Pegou o time pronto porque é o time de 16, Roger, né? pegou um time semi-pronto do Roger. O que ele fez de diferente? Que é o que eu falei do Inter antes. Tá? Ele tirou o Grêmio de jogar horizontalmente, se mexer como um time de rugby e passou a se mexer verticalmente. Essa foi a diferença que o Renato fez em cima do time do Roger. Tá? Esse é meu entendimento. Haverá discordâncias? Ok, beleza, são aceitas. Mas esse é o meu entendimento, porque é assim que eu vi. Então o Renato sempre trouxe inovação. Tá? E de um tempo para cá, o Renato, mesmo fazendo todos os cursos, conquistando os títulos, o Renato parece que está preso numa convicção só. E ele não era esse Renato Convicção lá atrás. ou teimosia? Vou falar convicção, teimosia, enfim. Tá? É o mesmo sentido. Parece que ele está preso numa convicção só. Parece que ele está meio dependente do Michael ser o motorzinho do time, quando o Matheus Henrique é que tem que ser. É o Matheus Henrique que tem o gás para ser isso. O Michael não tem mais. E ele ainda está preso. Essa meia cancha do Grêmio está tendo inversão de valores ali, porque, se não vejamos, o Matheus Henrique não é primeiro volante, né, cara? Não. Ele é de construção um pouco mais na frente. Quem é primeiro volante é o Michael? Tem essa pegada para construir? Não. Então está faltando essa engrenagem do Grêmio ali na meia cancha. Na verdade, o Michael nunca foi primeiro volante, né? Então tem problemas. E está faltando também um jogador importante. primeiro O árbitro apita, vamos ter que ir embora. Esse menino que está lesionado faz uma falta tremenda. O Jean-Pierre. Considerações finais, Patrícia, obrigado por ter vindo. E seu palpite amanhã para o jogo do Inter? Agradeço o convite, mais uma vez estar presente aí contigo, Fiorinho. Bom, amanhã não vai ser um jogo muito fácil, mas acredito que o Inter consiga repetir o placar do primeiro do jogo da volta no primeiro confronto, que foi 2-0. Muito bem. Hugo, palpite para amanhã? 2-0, sem Também? sombra de dúvidas. Com a torcida em casa, o time andando bem, os jogadores entendendo o que o Cudê quer. E vamos embora, vamos lá ser felizes. Fechando então... 2-1 pro Inter. 2-1, sofrimento até o fim. Por quê? Porque eu não sei se o Cudê vai fazer o que eu falei aqui, então eu vou apostar no 2-1. Tá certo, então. Ficamos aqui com o nosso 2 Toques de hoje. Barranco subindo ou descendo a Protásio. Tradicional churrascaria Barranco, Barranquinho. Kia São Motors na Avenida Ceará 370, Ipiranga 8113. E num dia como hoje, chovendo pra caramba, vá de teletaxi. 32, 26, 19, 19. Você sai de casa tranquilo, chega tranquilo, vá onde você tiver que fazer o seu compromisso, visitar alguém, vá de teletaxi. 24 horas à sua disposição. Amanhã tem mais 2 toques, lembrando que nosso horário amanhã é excepcionalmente das 20h55 às 21h30 em razão do jogo do Internacional. Começamos mais cedo e terminamos mais cedo. Tá certo? Combinado? Até amanhã então. Boa noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.